Queridos, já foi lido pelo pastor o texto que vai ser exposto, pregado, e como que nós vamos trabalhar nesse texto comprido? Claro que eu não vou enfadar os irmãos, mas a nossa ideia aqui, a nossa tentativa é do verso 32, queridos irmãos, até o 37, a gente vai tentar explicar para os irmãos esses versículos. Do verso 38 até o 49, são 11 versículos, nós vamos fazer uma panorâmica bem rápida, e depois já irmos para o verso 50 e até o 54, aí a gente vai também entrar tentando explicar algumas coisas. Nós vamos naquela pegada, explicando e aplicando algumas coisas necessárias, amém? E antes de entrar de fato na palavra de Deus, queria cumprimentar também os irmãos que estão nos acompanhando no Facebook, irmãos que têm sido constantes aí nas nossas transmissões, têm deixado seus comentários e também têm se alimentado da palavra de Deus. Sejam bem-vindos e que Deus possa falar com vocês através da exposição das Escrituras. Bom, queridos, como foi sugerido o tema na nossa transmissão, nós vamos falar sobre as glórias do sofrimento de Cristo na cruz. Eu disse esse tema para uma pessoa no serviço, ele me disse: mas que glória há no sofrimento de Cristo? Eu disse para ele: tudo que Cristo sofreu na cruz foi glorioso. É claro que nós temos uma inclinação de olhar para o sacrifício de Cristo e a gente sentir misericórdia de tudo que Ele passou ali. Isso é normal, faz parte, devemos fazer isso sim. Em uma outra época eu fui assistir um filme da Paixão de Cristo e o pessoal saiu dali com esse sentimento de dó, de misericórdia, de tudo que eles viram ali, que o nosso Salvador passou por nós. Isso é natural. Mas atrás disso, meus irmãos, tem uma glória muito maior. Atrás desse sentimento que nós olhamos para o sofrimento de Cristo, tem uma glória muito mais excelente. É tudo que Cristo fez nesse texto em que foi lido pelo pastor, foi por nossa alma, foi para comprar a nossa vida perdida, condenada ao inferno. As batalhas do Calvário foi para isto. Então aí está a glória do sacrifício de Cristo. E também está a glória nesse sacrifício em alguns detalhes que estão nesse texto, que faz ele ser um texto glorioso, um texto tenso, um texto intenso, que deve nos remeter primeiro a temor, a tremor, a gratidão, a adoração. A gente vai ver no descorrer da pregação que há lugares que parece que não cabe mais a pregação da cruz. Eles querem outro tipo de pregação. A cruz parece ser muito forte para eles, mas graças a Deus nós estamos numa igreja, pela misericórdia de Deus, que ama a mensagem da cruz. Quem ama a mensagem da cruz? Glorifica o nome do Senhor. Amém. Bom, o texto começa dizendo, verso 32, que o nosso Cristo parece, aqui no perfil desse versículo, ter perdido um pouco das suas forças. Ele já tinha saído do Getsemane sem comer nada, sem beber nada, saiu dali manietado, preso, passou pelo Sinédrio, apanhou no Sinédrio, apanhou dos soldados de Pilatos, e não comeu, com certeza, não bebeu, então ele está bem fraco. E o versículo 32 nos diz que os soldados constrangeram um certo homem chamado Cirineu para ajudar ele a levar a cruz. Constranger aqui é obrigar. Então o perfil aqui desse versículo 32 nos parece que, ao perceber que Cristo parece não estar mais com aquela força de sustentar a cruz, eles obrigam o homem a ajudá-lo a levar a cruz do nosso Salvador, a cruz que era nossa, mas há um texto que diz que a cruz era dele no sentido naquele momento, mas essa cruz era nossa.
Nós que deveríamos estar passando tudo o que o nosso Cristo passou. E o verso 33 mostra-nos aqui algo muito interessante. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, a 680 metros aproximadamente de Jerusalém, havia esse monte que, se você pesquisar, você vai ver que realmente parece um formato de uma caveira. Nesse lugar era o lugar de execução, era o lugar onde os condenados eram cravados ali em estaca ou em cruzes. E quando eram cravados em estaca, eles recebiam um ferimento chamado empalamento, uma espécie de estaca que eles cravavam no condenado aqui do lado direito e deixavam ele morrer ali. Era bem cruel aquele lugar, era um lugar sombrio, lugar de morte. E o nosso Salvador, o dono da vida, ele foi morrer por nós neste lugar de morte. E a gente vê também que nesse versículo nós nos deparamos com a vontade perfeita de Deus, a vontade que Deus trouxe ao seu Filho para cumpri-la, e isso aconteceu de fato. Deus queria que Jesus morresse ali. Em outras ocasiões, como por exemplo em Mateus 6, lá Jesus, ele na sua cidade entra na sinagoga e ele pega o pergaminho, abre, lê Isaías 61, do verso 1 ao 5, e quando ele fecha, ele diz a todos os anciãos e os outros que estavam ali: hoje se cumpriu esta palavra. E eles ficaram loucos ali com Cristo, pegaram Jesus e levaram ele para um precipício, para jogá-lo ali, mas o texto diz que Cristo se ocultou. Por quê, meus irmãos? Não era plano de Deus que Cristo morresse precipício abaixo. O plano de Deus era o Gólgota, era o lugar da caveira, o lugar da execução, o lugar onde se transformaria no grande tribunal divino e também no grande lugar da expiação das nossas culpas, o qual Cristo seria tanto o cordeiro como também a oferta, como o nosso sumo sacerdote. Verso 34 é mais interessante ainda. Vejam só, neste momento Cristo já estava no Gólgota, já estava para ser cravado na cruz. Veja o que lhe aconteceu: deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Era comum, queridos irmãos, dos romanos trazer essa bebida aos condenados, porque cair na mão deles não era fácil não, para ser castigado. Eles pegavam firme, feriam para valer, rasgavam mesmo os seus condenados de forma cruel, sem nenhuma piedade. Então, para que os condenados esquecessem um pouco daquela dor cruenta que estava em seus corpos, de tanto apanhar, eles davam esse vinho, ou um vinagre misturado com fel, que se transformava essa mistura no entorpecente. Então a pessoa bebia este líquido, esta bebida, e ela ficava meio grogue, esquecia um pouco da dor que ela estava passando ali. Percebam aqui que Cristo, ele experimenta, mas ele não manda para dentro, ele não digere aquilo, ele não digere essa bebida, porque ele sabia dos efeitos dessa bebida. Jesus queria beber todo o cálice da ira de Deus, sem nenhuma mistura que pudesse tirar ele do seu foco. Por isso ele provou, por isso ele experimentou e não quis beber. Era a chance dele beber, sim, esquecer um pouco da dor, esquecer um pouco daquele sofrimento, mas Cristo não queria um minuto sequer deixar de sentir a sua dor por causa dos nossos pecados, para agradar a Deus em tudo que ele fez, em tudo que ele fez para agradar a Deus. Então ele bebe, ele prova, mas não quis beber. Verso 35: e havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam ali. Alguns estudiosos, irmãos, definem esses dois versículos aqui, que é o momento agora dos soldados
fazer um joguinho ali para ver quem ficava com a túnica sem costura de Jesus. Eles definem essa postura, essa atitude deles como um dos maiores atos de indiferença à dor do Salvador. O Salvador estava atrás deles, vertendo sangue, estava ali moído, mastigado pela violência dos soldados, e eles não fizeram caso nenhum, conforme está escrito em João, capítulo 19, verso 23, eles fizeram um jogo ali, um jogo de sorte, para ver quem ficava com essa túnica sem costura de muito preço. Eles não estavam nem aí para Jesus, eles queriam aquilo que era de mais valoroso naquele momento, que pertencia a Jesus, que era esta túnica, um ato de indiferença muito grande. Mas a gente vai ver no decorrer da explanação do texto, que esses mesmos que demonstraram indiferença, frieza à dor do Salvador, vão ser impactados pela glória do Calvário. E essa glória do Calvário vai trazer a eles reconhecimento que Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus. E o texto prossegue, verso 37, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Veja, conforme está escrito em João 19, do verso 19 ao 22, foi colocado uma placa, nesse texto de João está mais detalhado. Pilatos colocou uma placa escrita em 3 línguas, latim, grego e aramaico. E os judeus, os príncipes dos judeus, eles viram essa atitude de Pilatos e não gostaram, e disseram a Pilatos: arranque essa placa, porque ele não é rei nosso. De fato, Jesus era muito mais do que rei dos judeus. Mas aqui, percebam aqui como o evangelho, ele está sendo pregado em 3 línguas que eram as mais faladas daquela época, e principalmente o latim, que era a língua quase que universal naquela época, e quem fosse estrangeiro, um grego ou um latim, que olhasse para aquela placa, poderia ler que quem estava ali era o rei dos judeus. Já havia uns rumores entre os gentios que a salvação viria dos judeus, e agora está sendo evangelizado a toda língua daquele tempo, como vai acontecer nos tempos de hoje. Aonde estiver um filho de Deus a ser alcançado, um eleito de Deus a ser alcançado, ainda ele no seu estado perdido, seja lá no final da ira da Páscoa, qualquer lugar, sendo ele o último a ser evangelizado, você pode ter certeza, ele será alcançado, porque Jesus disse que o evangelho será pregado até os confins da terra, e então virá o fim. Deus alcançará os seus, e Deus preparará missionários, pregadores, para alcançar na língua, na etnia, de seja qual for a nação, para trazer os que são dele para os seus pés, para reconhecer o seu senhorio. Bom, queridos, do verso então 38 até o 49, uma panorâmica rápida aqui do que está acontecendo nesses 11 versículos. Nesses 11 versículos, Jesus está sendo mal interpretado em suas palavras. Jesus está sendo desafiado a descer da cruz de forma irônica. Os príncipes dos sacerdotes, com a mesma natureza maligna de Satanás, lá no capítulo 4 de Mateus, que vinha tentar titubear Jesus acerca do seu maior título, que era ser filho de Deus, eles usaram essas mesmas palavras: se és filho de Deus, desça da cruz e creremos em ti. Jesus Cristo recebe a injúria dos ladrões. Os ladrões também lhe lançavam sobre ele impropérios, da mesma maneira que os príncipes dos sacerdotes também. Nós temos no verso 45 e 46, o grande julgamento dos nossos pecados, o qual Deus desamparou o Filho, deixou o Filho desamparado,
para poder, como um Deus justo juiz, julgar os nossos pecados nele. E ele também aqui recebe vinagre para beber. Aqui eu faço uma pequena aplicação. Muitos de nós, às vezes, irmãos, estamos aí fora, se embebedando do pecado, nas delícias do pecado, se lambuzando no pecado. Nós devemos refletir isto quando formos tentados a largar tudo para viver uma vida de pecado. Enquanto muitos estão aí, se lambuzando, se deliciando do pecado, o nosso Cristo experimentou vinagre na sua boca. Ele experimentou essa bebida que por certo lhe causaria um efeito de dor muito forte, porque sua boca, sua face estava toda machucada. Pense bem antes de sair, de querer desistir de tudo. Pense bem antes de querer sair da igreja e dizer: não, parece que a vida lá fora é mais fácil, parece que as pessoas lá fora são mais felizes, parece que a vida lá é tão bela, parece ser diferente, parece que não é isso não. Eu acho que os pregadores, os ensinadores estão errados, eu acho que dá para ser feliz lá fora sim, dá para viver a minha vida e não dar satisfação para ninguém, e ser feliz da minha maneira. Pense bem antes de pensar isso, porque você se deliciará com o pecado. E um dia o seu Salvador experimentou vinagre no seu lugar, machucado, moído, para nos redimir, nos comprar para Deus. Versos 50 ao 54. Chegou o momento agora do nosso Salvador render o seu espírito. Veja como diz o versículo: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Meus irmãos, esse versículo é maravilhoso. Percebam aqui que ele rendeu o espírito. Em outras versões, ele entregou o espírito. E ainda outra coisa gloriosa, perceba a glória do Calvário, percebam a glória desta redenção, percebam a glória desse sacrifício. Nunca ninguém morreu como Jesus, nunca ninguém na morte disse como Jesus disse, clamando com grande voz. Pelo contrário, quando alguém está morrendo, ele não tem voz nenhuma, ele perde o sentido, vai escurecendo tudo, quando vê já era, morreu, foi embora. Mas Jesus não, antes de entregar o Espírito, ele expressou com grande voz, para entregar, para render ao seu Espírito nas mãos do Pai. E outra coisa muito maravilhosa que há nesse versículo, é ele que entrega a sua vida. Ninguém tem poder sobre a vida de Cristo, ninguém tem poder de matá-lo, nem a morte. Aqui a morte é submissa a ele, a morte ela é mais forte do que nós, sim. Nenhum de nós terá poder no nosso dia de lutar contra ela e vencê-la. Até tem um pastor que ele conta que o pai dele estava morrendo na UTI, e o olho do pai dele ficava para cá, para lá, para cá, e agarrando nas coisas ali, e o médico dizia para ele: veja, a morte está vindo buscá-lo, e ele está lutando contra a morte, ele não quer ir, mas não dá para fazer mais nada, e de repente o homem morreu mesmo. Eu tive um amigo que morreu esfaqueado aqui em Santa Rita há muito tempo atrás, e diz às pessoas que na ambulância indo para Pouso Alegre, correndo, ele estava desacordado, daqui a pouco ele deu um pulo, e tirou todos aqueles aparelhos dele, e regalou o olho, e começou a dizer: eu não quero morrer, 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 e morreu. Ele tentou lutar contra a morte, mas é impossível isto. Mas diante de Jesus Cristo, a morte ela tem que respeitar. É ele que entrega, é ele que rende o espírito. E como prova disto, abra comigo em João, para provar que eu estou te dizendo. João capítulo 10, verso 17 e verso 18. João capítulo 10, verso 17 e
e verso 18. Quem achou diz amém. Por isso, ou por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Ele rendeu o Espírito. Ele se entregou, a morte não tinha nenhum poder contra ele. É ele que tem poder sobre a morte, tanto da morte vindo até ele, porque esse mandamento de dar a vida, de tomar a vida como ele quer, veio do próprio Deus. Aleluia. A morte é o nosso último inimigo, o inimigo a ser destruído, irmãos. A morte é uma das maiores consequências da queda do homem lá no Jardim do Éden, é um dos maiores preços que o ser humano tem que pagar por conta dos seus pecados. A morte, a separação desta vida. Eu olho as pessoas aí fora e parece que eu vejo que elas não têm medo de uma morte e têm medo de outra morte. A morte que os homens não têm medo aí fora é simplesmente uma separação da alma e do corpo. Parece que isso é horrendo para eles pensar assim, mas os ímpios parecem não ter medo de uma morte muito mais consequente do que esta, que é a eterna separação das suas almas do Deus Criador. É a morte que eles não temem, porque eles estão cegos no pecado, e cada um tem a sua maneira de enxergar o depois de fechar os olhos. Mas o nosso Cristo nos mostra aqui que a morte não tem poder sobre ele. Ele se entrega à morte. E na sua morte, aconteceu 4 sinais. 4 sinais. Vejam só, o primeiro sinal: eis que o véu do templo se rasgou de 2 em alto a baixo. Segundo sinal: tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Terceiro sinal: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o quarto sinal: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. 4 sinais que nos mostram a glória do Calvário, que nos mostra a glória do sacrifício de Cristo de forma mais intensa, mais poderosa. Como eu disse na introdução, a gente conseguir enxergar algo muito mais excelente do que olharmos para a sua dor, que é natural que fazemos isto, mas olhar atrás de imaginar a dor, o sofrimento, mas olhar esses efeitos gloriosos, depois que ele rendeu o Espírito. Veja o primeiro sinal: o véu do templo rasgou de alto a baixo. O que era essa cortina do santo lugar lá no templo? Era uma cortina que separava Deus, a presença de Deus dos homens, que separava Deus dos homens chegar até Deus. E é interessante que lá em Êxodo 26, verso 31, se você ler lá, você vai ver, meus queridos, que esta cortina, ela foi feita de linho fino torcido de cor de púrpura, e nela havia, meus queridos, desenhados 2 querubins, uma sombra do que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou e foram expulsos do jardim. O que Deus fez, meus queridos? Ele colocou 2 querubins na porta da entrada do jardim, para que Adão e Eva não entrassem mais na sua presença, para que Adão e Eva não comessem mais da árvore da vida, para que Adão e Eva não desfrutassem mais da paz
daquele lugar de delícias que era o jardim do Éden, na presença de Deus, porque agora eles não eram mais dignos. E isso está sendo refletido aqui na construção desse lugar santíssimo, onde tinha essa parede de separação chamada cortina, que separava o homem da presença de Deus. O homem sim poderia agora chegar na presença de Deus, lá na antiga aliança, com sacrifícios, sim, obedecendo a lei, que era coisa impossível de acontecer. Tinha os meios de se chegar a Deus através de um sacerdote, de um profeta, de um juiz que respondia por Deus ao povo, mas chegar na presença de Deus, não mais. Foi colocada uma parede de separação, mas a glória do sacrifício de Cristo nos mostra aqui, que o véu rasgou de alto a baixo. É Deus dizendo agora: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Pode vir na minha presença. Você que está cansado, você que está abatido, você que está cheio de pecados, você que se sente hoje mal, triste, Deus não te exclui, Deus não está mais separado, não há mais uma parede de separação. Hoje o homem pode chegar na presença de Deus, aleluia, para desfrutar da sua presença, para desfrutar dos seus cuidados, da sua palavra, do seu espírito, da sua graça. Quanto privilégio nós temos agora. O véu foi rasgado de alto a baixo. Segundo sinal, tremeu a terra, meus queridos, e partiram-se as rochas. Sabe o que está acontecendo aqui? A criação sente a morte do Criador. Quem está morrendo ali é o Criador, não é o pacote completo. É o 100% Deus e o 100% homem, não é o 50% Deus e o 50% homem. Quem está morrendo ali é o Deus homem. Esse é um grande mistério. E quem está morrendo ali é aquele que disse lá no começo de tudo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Jesus não criou todas as coisas. João não disse isso no capítulo 1, que tudo que foi feito por ele, sem ele, nada do que seria feito se fez. Então ele é o Criador. E a natureza, a criação sente a morte do seu Criador. Por isso a terra treme, por isso as rochas explodem, partem no meio, porque o Criador está morrendo ali. Que lição a criação nos ensina em relação ao sacrifício e à morte de Jesus? A criação que não é a coroa da criação, porque a coroa da criação é eu e você, imagem e semelhança de Deus, o qual Deus mesmo veio até nós quando Ele formou o primeiro homem e soprou dele, parte dele foi para dentro desse boneco, de pó da terra, e ele tornou-se alma vivente. Nós somos a coroa da criação. Tudo que Deus fez, Ele pôs o homem para desfrutar, para governar. O homem então tem um privilégio muito maior do que a criação. Mas a criação aqui sente a morte do Criador. A criação aqui se abala, ela geme, e geme até hoje, irmãos. Paulo disse que a natureza geme esperando redenção. Ela também quer ser redimida, ela também quer passar por uma transformação, porque a criação também está contaminada pelo pecado. Aleluia. E a lição que ela nos ensina é que nós pensamos, raciocinamos, sentimos, entendemos, muito mais agora alcançados, justificados, posto sobre a rocha que é Cristo, participando da mesa do Senhor, comendo tudo que Ele nos oferece espiritualmente falando, e parece que a geração de hoje não mais se sensibiliza, não mais se deixa ser tocada pela pregação da cruz, da morte, do sofrimento de Jesus. Falava hoje de manhã que a gente ministrou numa certa denominação algum tempo atrás, e tiveram a capacidade de me dizer que a pregação da cruz não combinou com o ambiente do culto, porque o ambiente do culto precisava de uma pregação daquela que fazia o povo pular, explodir. Então aí vem um pregador, abre a Bíblia, começa a expor o texto da cruz,
explicando e aplicando, aquele silêncio, todo mundo olhando, e ainda dizem depois que não combinou com o ambiente do culto. Aonde estamos chegando, que a pregação da cruz parece não ter mais vez em certas denominações. Falava de manhã, pastor sabe, eu saía muito para pregar aí fora em um tempo atrás, mas depois que Deus mudou a minha consciência, me fez entender o que é o evangelho de verdade, até parece que eu nasci de novo. Brincadeira, é brincadeira. E aí mudou a consciência, mudou a maneira de entender o evangelho, e mudou a pregação, perdi todas as agendas, ninguém chama mais, mas graças a Deus, porque estou disposto a não trair mais a minha consciência, estou disposto a ficar na cruz e ficar nesse sacrifício bendito do nosso Salvador, que confronta o nosso ego, que mostra para nós que deveríamos passar por isto, mas Ele tomou o nosso lugar. Aleluia. Eu não posso mais trair a minha consciência, eu não posso mais pregar para fazer o povo pular, se satisfazer, dizer para ele: Deus vai te colocar em lugares altos, você é a menina dos olhos de Deus, você é o vasinho de Deus, você é aquele que tem a túnica de José, você é invejado, por isso que é isso, por isso que é aquilo. Eu não consigo mais. Se for para nunca mais pregar, que fique sem pregar, mas eu não vou trair minha consciência na mensagem da cruz. Aleluia, aleluia, a cruz. Ainda bem que Deus nos deu a graça de estarmos numa igreja liderada por um ministério, um pastorado aonde amamos a mensagem da cruz. Eles não gostam da mensagem da cruz porque ela confronta o ego, ela mostra que nós não somos tão espirituais assim, que nós não somos tão igual nós imaginamos ser, que nós não somos os especiais de Jesus, que nós somos uma espécie de um iluminado mais do que o outro, um crente mais iluminado que o outro. Não, ela chega e nos coloca todos na mesma condição, pecadores, condenados ao inferno, mas alcançados pela misericórdia e a graça de Deus. Aleluia. O outro sinal, versículo 52. Uma ação direta do nosso Deus em um cemitério. No versículo 52 e 53 diz que após o grande brado do nosso Cristo e a entrega do seu Espírito, aconteceu um reboliço no cemitério. Aquele lugar de morte, de repente, tornou-se um lugar de vida. Corpos de santos começaram a se levantar daquele sepulcro, e saíram daquele sepulcro. A alma deles encontraram novamente com os seus corpos. E se você me perguntar como, e eram pessoas, eram santos aqui, esses santos de justificados, de separados da antiga aliança. Mas como isto? Se você me perguntar, eu te respondo: para Deus será muito fácil, porque 3 coisas quero passar aos irmãos sobre estes 2 versículos. Primeiro, o que está acontecendo aqui é um prelúdio do que vai acontecer no arrebatamento. Quando a trombeta soar, meus irmãos, os mortos ressuscitarão primeiro. Se você me perguntar, mas aquele morto que morreu, aquele que morreu comido por leão lá na arena de Roma, não tem mais nada dele, não tem osso, não tem mais nada, é aqueles que foram queimados e viraram cinzas. Como é que vai ser esse negócio, irmãos? Para um Deus que do nada disse haja luz e houve, o que é isso para Ele? Para aquele que fez os céus e a terra, para aquele que fez estrelas, para aquele que abriu o mar, aleluia, para aquele que trouxe Jesus dos mortos, para aquele que ressuscitou mortos, ressuscitou Lázaro, para aquele que mostrou o seu grande poder. O que será isto? Quando a trombeta soar, eu não sei como é que vai ser, eu só sei que corpo e alma vão se unir e vão se apresentar vivos diante de Cristo, em corpos glorificados pelo poder da ressurreição, que virá do próprio Deus em sua glória e poder. Percebam a glória do Calvário, perceba que não é só uma questão de ter
misericórdia, vamos ter sim, vamos sentir a morte do Salvador, mas enxergue atrás disso a glória deste sacrifício. Aleluia. Segundo ponto aqui, nesses 2 versículos, aqui nós temos a morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. A morte agora não tem mais poder nenhum, meus irmãos. A morte agora foi destruída. Jesus Cristo disse em João 6,35: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim jamais morrerá. A morte foi destruída. A morte que é na existência o grande, né, aquela coisa que causa espanto, né? Paulo Leivas Macalão, ele definiu a morte como a coisa mais forte da existência. Ele traçou coisas da existência que são uma mais forte que a outra, para chegar até a morte, para fazer uma pergunta: e agora? Quem pode contra ela? E ele começou dizendo assim: dizem que o ferro é forte, vem o fogo, apaga o ferro, quem é forte? Vem o fogo e queima, derrete o ferro, quem é forte? O fogo. Vem a água, apaga o fogo, quem é forte? A água. Vem as secas, secam as águas, quem é forte? As secas. Vem as nuvens de chuvas abundantes, manda a seca embora, quem é forte? As grandes nuvens. Mas vem os ventos de tempo de refrigério, para trazer um clima gostoso, manda as nuvens embora, quem é forte? O vento. A nuvem é fraca. Mas aí o vento se armazena com as grandes montanhas, aonde estão as árvores, e ali ele fica para climatizar numa extensão grande de território. Então quem é fraco? O vento. Quem é forte? As montanhas, as grandes montanhas. Mas aí vem o homem com a sua tecnologia, como por exemplo, a tecnologia japonesa é capaz de pegar um monte desse, como o Monte do Cruzeiro aqui, e tirar pelo menos 20 metros dele, pela a tecnologia que eles têm. Então quem é forte? O homem. Quem é fraco? A montanha. Mas vem a morte, mata o homem, meus irmãos. E agora? Quem é forte? O homem. A morte. O homem é fraco. O homem que tem poder sobre a montanha, tem poder sobre tudo, que domina tudo, mas diante da morte ele não é nada. Mas veio Jesus Cristo, meus irmãos, e venceu a morte. Quem é fraco, irmãos? A morte. Quem é forte? Jesus. E Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Aquele que venceu a morte está aqui. Segundo ponto nesses 2 versículos é a morte da morte na morte de Cristo. Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. E terceiro e último, perceba que o texto chama esses que ressuscitaram de santos, santificados, separados da antiga aliança. Aqui cai todo o legalismo que prega que para ser salvo tem que fazer para ser salvo, tem que pagar o preço. Não. Esses que morreram aqui, morreram acaso para ressuscitar nesse momento, pela morte de Cristo, cumpridores da lei? Eles cumpriram a lei? Claro que não. Ninguém poderia cumprir a lei para ser perfeito. Ninguém. Esses que morreram aqui, por certo, não morreram como grandes obedientes à lei, porque o único que cumpriu a lei perfeitamente foi Cristo. E se Ele cumpriu, nós também cumprimos, porque todos os seus méritos foram imputados em nós. E um dos méritos de Cristo é cumpridor de toda a lei de Deus. Isso passou a nós também, por Cristo Jesus. Mas fora disto, ninguém poderia cumprir a lei. Então esses santos aqui que morreram, ressuscitaram, nos ensina algo contra o legalismo. Não é pagando preço para ser salvo, não é fazendo caminhadas e mais caminhadas, fazendo sacrifícios por aí para poder alcançar a misericórdia de Deus. Não, é pela graça de Deus, é algo gratuito, é um presente de Deus para nós. Esses santos aqui morreram no Senhor, na esperança de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o último sinal, e o centurião, e o que com ele guardavam a Jesus,
vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Que sinal, para mim particularmente, o maior sinal aqui do Calvário. Olha que glória é o sacrifício de Cristo, olhando nessa perspectiva. Esses homens que a gente viu lá no versículo 35, a gente viu eles ali jogando sortes para ver quem ficava com a túnica de Jesus. Sim, é estes, o centurião ali, estes que cravaram Jesus na cruz, sem nenhuma misericórdia, quando viram tudo que estavam vendo ali, os sinais que estavam acontecendo, terremoto, o céu tinha ficado escuro de meio-dia até as 3 da tarde, quando eles viram a terra balançar, as rochas explodirem, aqueles homens tiveram mais sensibilidade do que os próprios judeus, que não arredaram o pé das suas incredulidades, continuaram dizendo que Cristo era uma farsa, até depois da ressurreição dele. Mas esses ímpios aqui, esses romanos aqui, meus irmãos, para você ter uma ideia, aos deuses que eles acreditavam, eles não tinham noção, eles sabiam que havia um Deus em Israel, que os judeus acreditavam em um Deus, mas eles desprezavam, menosprezavam o Deus de Israel. Mas veja os deuses que eles adoravam e veneravam. Por exemplo, Deus Júpiter, Deus do dia, Deus Marte, o Deus da guerra, a deusa Belona, que é a deusa da guerra, o Esculápio, que é o Deus da medicina e da cura, Deus Lustitia, deusa da justiça, e o Deus Febo, que é o Deus da luz. Eram os deuses mais adorados, mais venerados pelos romanos, mas agora o impacto foi grande na alma deles, irmãos. Eles disseram: olha, eles eram filho de Deus verdadeiramente, reconheceram Jesus Cristo. Em outras versões está escrito assim: verdadeiramente ele era justo, tudo o que ele disse foi verdade. E esse é a grande glória do Calvário, salvação. A glória do Calvário em seu pico é salvação, foi salvação. Um ladrão que se arrependeu, que foi salvo. E romanos, homens duros, cruéis, ficaram rendidos àquele homem sem nenhuma arma, aquele homem seminu, ensanguentado. Olha o poder dele, olha a glória do Calvário. Homens fortes, truculentos, cheio com as suas armaduras, suas espadas, junto com as suas arrogâncias, suas altivezes, mas estão rendidos diante do crucificado Jesus Cristo. Renda-se hoje a Ele, não endureça seu coração. Esse mesmo Jesus está aqui hoje, só que agora Ele não está mais na cruz, Ele está vivo e glorificado. Essa mensagem, irmãos, ela fala por si só, esse texto. Como eu disse na introdução, é para nos trazer temor, tremor, adoração, gratidão, porque se não fosse as batalhas do Calvário, nós estaríamos perdidos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Agradeça a Deus pela mensagem da cruz. Olhe para esse texto com fervor, com tremor, com adoração, e busque a Deus hoje nesse culto de ceia. Participe da ceia de uma forma que talvez você nunca participou um dia, meditando no texto da cruz. O corpo dele foi partido, o sangue dele foi vertido por você e por mim.